Qual que é a função desse policial no momento da abordagem, no momento da operação? Por quê? Porque quando falamos de um policial militar, mesmo às vezes um policial civil, o policial militar ele tem funções muito definidas. Então ele vai ter um cara ali daquela guarnição que é o motorista. E o motorista tem uma função. A função é guardar a viatura e o armamento, porque o cara não sai dali só com aquelas armas que ele está usando. Tem armamento na viatura. Então a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal em algumas situações a Polícia Civil, as polícias militares, costumam ter um militar, um policial, um oficial que é responsável por guardar a viatura e guardar aquele arsenal que está dentro da viatura. Então no momento que para fazer a abordagem, fica alguém na viatura. E você vai perguntar para ele. Senhor, qual era a sua função? Aí ele vai responder, eu era o motorista. Então beleza, o que o motorista faz? Quem que faz a guarda da viatura? Você já sabe da resposta, mas você vai perguntar para ele. Quem faz a guarda da viatura? Quais são as funções dos seus colegas na abordagem? O fulano de tal, você sabe quem tá, você tem a lista de quem fez a abordagem, você tem o boletim de ocorrência, você tem a lista das testemunhas de acusação, você estudou os depoimentos das testemunhas de acusação antes dessa audiência. Então, o fulano de tal, qual que era a função dele nessa operação? Qual que era a função do ciclano? O que o ciclano fez? Onde que o ciclano foi? O ciclano e o fulano entraram na residência? O ciclano e o fulano foram atrás de alguém? O ciclano e o fulano fizeram alguma coisa? Essas funções que o senhor está me dizendo estão definidas na escala? Não estão definidas na escala? São situações que você vai perguntar. Se ele fala, não, eu fui o cara que fui para lá. Então você vai perguntar para ele, e quem que era o motorista da viatura? Qual era a função desse cara que ficou como motorista da viatura? Ele ficou na viatura ou ele foi com vocês? Ah, tá. E o seu outro colega, qual era a função dele? Ele foi com vocês ou ele ficou lá? Essas funções, motorista e quem vai descer, elas estão definidas em algum lugar? Elas estão na escala de serviço? Elas estão em algum lugar? Você vai fazer essas perguntas para esse cidadão, tá? Porque o motorista, se ele tem que cuidar da viatura, ele não vai saber o que aconteceu lá dentro. E se ele falar muito do que aconteceu lá dentro, você vai perguntar, mas peraí, você não era motorista? Sabe que aquele depoimento que vai para a delegacia sai Ctrl+C, Ctrl+V? Um fala e os outros 3 assinam documentos iguais. Então acaba que o motorista que tinha que ter ficado na viatura, ele assina como se tivesse ido lá. E aí você pode puxar nesse momento aquele depoimento e falar, peraí, mas se o senhor é o motorista, se o senhor não pode sair da viatura, como que o senhor sabe que isso aconteceu? Ó, meus colegas falaram, então o senhor não presenciou isso aqui? Não. Mas o senhor disse na delegacia que o senhor presenciou. Não, então eu me confundi. Pronto, você já tem um depoimento de ouvir falar. Aquele policial que tem fé pública, que pode ferrar com a tua vida, já deu um depoimento de ouvir falar, cai a fé pública dele no espaço.